Salve galera! Nós estamos aqui para resolver alguns exercícios sobre propriedades periódicas. Aqui ele considera 4 elementos químicos e dá a configuração dos subníveis mais energéticos de cada um desses 4 elementos. E vai pedir para nós qual seria o de maior eletronegatividade, maior eletroafinidade, maior energia de ionização. Bom, vamos resolver por partes aí, tá? Muito bem. Analisando as configurações eletrônicas desses elementos, nós temos o seguinte. O elemento A teria camada de valência 4s2, 4p5. Isso quer dizer que ele tem, então, 4 camadas. Muito bem. O elemento B tem terminação p6, então a camada de valência seria 4s2, 4p6, indicando também que ele teria 4 camadas. O elemento C, nós teríamos aqui, subnível mais energético, 5s1. Então, isso indica que ele teria 5 camadas. E o elemento D tem subnível mais energético, 5s2. Então, isso indica que ele também teria 5 camadas. Por esse número de camadas, a gente consegue chegar a algumas conclusões. O exercício 45 pergunta qual deles tende a ter a maior eletronegatividade. O que seria a eletronegatividade? A força com que um átomo atrai o par de elétrons de uma ligação. A tendência é de que quanto menor ele for, mais força ele tem para puxar. Os dois menores são os elementos A e B. Porém, se nós notarmos a configuração eletrônica do elemento B, nós vamos ver que ele é um gás nobre. E a eletronegatividade não é definida para gás nobre. Então, o elemento de maior eletronegatividade seria o elemento A. Ok? Então, na questão 45, nós teríamos como resposta o elemento A. Ok. A questão 46 nos pergunta o seguinte. Qual deles tende a apresentar a maior eletroafinidade? Eletroafinidade significa a vontade que um átomo tem de puxar o elétron, se a gente for traduzir a palavra, né? Afinidade eletrônica. Na real, a definição qual é? É a energia liberada por um átomo quando nele é adicionado um elétron, estando este átomo no estado gasoso. Se fizermos essa análise novamente, a eletroafinidade ela tende a ser maior para os átomos menores. Mais uma vez, nós teríamos como átomos menores o A e o B, porém, sendo o B um gás nobre. Então, mais uma vez, a eletroafinidade não vale para gás nobre, então seria outra vez o elemento A. Então, teríamos aqui como resposta, mais uma vez, o elemento A. A questão 47 nos pergunta o seguinte. Qual deles tende a apresentar a maior energia de ionização? O que é a energia de ionização? A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro em estado gasoso. Quanto menor for esse átomo, mais próximo do núcleo vão estar os elétrons e maior vai ser a energia para conseguir retirar esse elétron. Analisando aqui, nós temos como menores átomos o A e o B com 4 camadas. Porém, o B, tendo um elétron a mais que o A, tem também um próton a mais do que o A. Consequentemente, o B com um próton a mais tem mais força de atração núcleo-eletrosfera, tornando mais difícil a retirada desse elétron. Então, como resposta do exercício 47, nós temos o elemento B. Para o exercício 48, ele nos pergunta o seguinte. Qual deles, segundo a posição na tabela periódica, tende a apresentar o maior raio atômico? Maior raio atômico. Então, nós já vamos analisar os elementos de maior número de camadas, ok? O maior número de camadas tem os elementos C e D, sendo que D tem um elétron a mais que C, consequentemente, tem um próton a mais que C. Quanto mais prótons, maior a atração do núcleo pela eletrosfera e menor ele se torna. Como ele nos perguntou qual é o elemento de maior raio atômico, então nós teríamos como maior raio o elemento C. E teríamos então como resposta do exercício número 48, o elemento C. Para o exercício 49,
ele nos pergunta qual deles deve ser considerado o mais estável sob o ponto de vista eletrônico. Sob o ponto de vista eletrônico, a estabilidade é atingida quando um átomo tem configuração de gás nobre. Dos 4 elementos que nós temos aqui, o único com configuração de gás nobre é o B, que apresenta 8 elétrons na sua última camada. Consequentemente, o elemento B é o mais estável. Teríamos então como resposta o elemento B. E o exercício 50 pergunta o seguinte: qual deles tende a formar um cátion bivalente ao se estabilizar eletronicamente? Como o único elemento já estável é o elemento B, os demais vão precisar ganhar ou perder elétron para tornar-se estável. O exercício fala em um cátion bivalente, então ele fala de um elemento que deve perder 2 elétrons para tornar-se estável. Se analisarmos aqui a camada de valência do elemento D com 2 elétrons na última camada, esse átomo tende a perder esses 2 elétrons e tornar-se um cátion bivalente. Então, para que D se torne estável, ele tende a perder esses 2 ao invés de ganhar 6 e completar 8 nessa última camada. Então, perdendo esses 2, nós teríamos a formação do D2+. Então, a resposta da questão número 50 seria o elemento D. É isso. Um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.